Graças ao Deus vivo, mais uma ministração. Eis aqui o livro de Deus. A palavra é no livro Marcos, capítulo 8, e começa dizendo bem assim: Naqueles dias uma grande multidão novamente se juntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: Tenham compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Olha, se você está com falta de alimento em casa, Deus tem compaixão. Então, é sim necessário fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor, e todas as demais coisas vos é acrescentada, né? Agora, se você não está com falta, ou mesmo estando ou não estando, o mais importante é comer o pão do Cordeiro. E ele tem compaixão. Ou seja, eu já vou te explicar o que ele me permite saber do que é eu tenho compaixão que ele disse. Veja, ele continua e diz bem assim: Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois algum deles vieram de longe. Quem pode dar sabedoria e explicar é somente Deus, né? Ele não tem obrigação de explicar, mas veja, por misericórdia, ele há de fazer isso agora. O pão é fazer a vontade de Deus, o corpo do Cordeiro, se alimentar dele. O corpo dele é o Espírito Santo. Então, quem agrada ao Pai tem em si a vida, a luz, né? Os mandamentos de Deus, a palavra viva, e tem o Espírito em si. Então, vai enchendo-se do Espírito Santo do Senhor, alimentando a alma. Veja, alguns eram de longe. Ou seja, a caminhada às vezes é longa, hein? Você tem um caminho grande a percorrer até o final, até a casa eterna. Então, tem que comer para não desfalecer, tem que fazer a vontade de Deus. Então, isso o Senhor o dá, a caminhar, a prosseguir, a agradar, a ter as atitudes de um salvo. Então, Ele que te dá o proceder corretamente. Também, ao fazer a vontade de Deus, se é justificado, porque só faz a vontade de Deus aquele que realmente crê em Deus. Ninguém vai fazer a vontade de Deus sem amor sincero, sem coração sincero. É ilusório. Então, comer do corpo do Cordeiro é só pela benignidade do Senhor, tá bom? Então, é um pão santo, é o Espírito da vida, pão de luz. Entretanto, os discípulos alegaram: onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão e, após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Veja, ficou aqui possível de observar que, graças ao Senhor, né, que dos discípulos aquele milagre chega a outros, e a você. Então agora você também pode comer do corpo do Cordeiro. Sim, se alimentar de luz e viver eternamente. Graças aos discípulos, graças ao que fala, graças ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, entende? Então, por mais que um leva o pão, o outro leva, assim é o milagre. Tem os servos que vão dividindo e repartem. O milagre está no comer o pão, e o comer o pão está pelo sacrifício daquele que fez o pão, derramando sobre as pessoas a vida, eles dando a oportunidade de crescer em amor, ao passo que realizam, fazem o que lhes é mandado. E quem faz é quem tem fé se alimenta de vida, e pela vida pode viver, graças a Deus. Então vamos continuar? Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 pessoas, homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com os seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Está escrito assim, Dalmanuta. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e
para prová-lo, pedindo que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede esta geração sinal dos céus? Com toda certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumo para o outro lado. Embarcar e rumou para o outro lado. Então veja, uns comeram do milagre, ali foi feito um sinal contundente, assim, um milagre, né? Mas outros quiseram apenas ver sinais e que Deus provasse a fé, provasse que Deus é Deus, que a palavra é a palavra. Nos prova que o Senhor é Deus, nos prova que é assim mesmo, que é isso que você está dizendo. Mas os que foram sinceramente, correram atrás, comeram do pão, né? Então aí tá, ser sincero ou não. Olha, se correr atrás de Jesus pelo milagre do pão, é possível mesmo assim ele alimentar? É possível. Ele alimentar pelo pão que perece? É possível. Ele falou, olha, vocês me seguem pelo pão que perece. Ele deixou claro. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram e se fartaram. Ele disse para um grupo, né? Não estou dizendo que está aqui nesse capítulo, mas suficiente é comer do pão da vida. Suficiente é comer o pão eterno. Quando você come o pão eterno, todas as coisas te são possíveis. Ter vida, conhecer a Deus, viver eternamente. Quando se come do pão eterno, se tem fé. E ele te acrescenta o que necessita. Ou seja, se você vai só pelo pão que passa, pode acontecer um milagre. Mas pelo pão eterno, o ser fiel, prudente, ele vai te sustentar no necessário, no que você precisa. Mas você vai se empenhar ao realizar as obras do Pai, ao que Deus mandou, a jornada que Ele te enviar, né? Isso é o mais importante. E aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e, no barco, tinham conseguido apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. Do fermento de Herodes. Herodes representa o governo. Eles, porém, especularam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerais, nem ainda compreendeis? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes e possuindo ouvidos não escutais? Não vos recordais quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmando-lhe 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: então ainda não compreendeis? Não estão compreendendo ainda? O fermento do fariseu e do fermento de Herodes. Sabe, o fariseu é o religioso. Então, o fermento é a hipocrisia, né? E o fermento de Herodes é a justiça do mundo, né? Olha como são justos. Olha, vamos fazer assim como eles. Vamos viver esse mundo, vamos viver essa vida. Não. Vamos viver a fé por religião? Melhor não. Tá em nós fazer isso? Também não. Então, suplicar por Jesus, uma vida de vigília e de oração. Está na vigília e na oração. O não errar, não cair na hipocrisia, não cair nos cuidados dessa vida governada pelo homem, entende? O governo de Herodes, ser governado pelo homem e não por Deus, entende? Então, o governo do mundo, mas qual mundo? Olha, veja, o seu mundo habitado.
sistema corrente, sanguíneo, cardiovascular, água irrigada, água viva passando de um lado para o outro. Tem 2 pessoas morando aí nesse corpo. Teu corpo também está vivo. É o mundo habitado. O Espírito Santo, você, o corpo vivo. Entende? Então, ser governado por Herodes é ser governado pela carne, pelo homem, pelo velho homem. Guardar-se disso não é possível pela carne. Entende? É em espírito. É orando ao Senhor, é suplicando, é pedindo, é clamando. Me tira do governo da carne. Me tira do governo vão religioso. Apenas replicar o nome, falar, missionar, dizer as palavras do teu livro. Me faz viver com sabedoria. Então, estar no caminhar com sinceridade e no perseverar, né? Só Deus é o Senhor, só Ele sabe. Então, vamos lá? Eles, porém, especularam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis? Foi o que foi lido, né? E chegamos na parte que, porque não compreendeis. Então, não é essa vida, não é o comer apenas e beber, mas é o espiritual, é o bom relacionamento para com Deus. O pão que desceu do céu, como já foi dito, fazer a vontade de Deus, a qual Jesus fez, e ser imitador de Cristo é agradar a Deus, e também assim fazer a vontade de Deus, em si mesmo, na sua alma, na sua pessoa, estando no tabernáculo, e Deus contigo se agradando ao ver as tuas obras. Continua e diz, graças ao Senhor a ministração, e diz: e chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhes impôs as mãos. Indagou: vês alguma coisa agora? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores caminhando. Tem uma palavra importante para você sobre isso. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Glórias a Deus. Vamos lá. Aquele homem, ele chega a Jesus, ele pede para ser curado. Diz a palavra aqui que as pessoas, então tomou o cego. Então, vamos lá. Trouxeram o cego à presença de Jesus. Alguém trouxe, ele era cego. Então alguém levou, alguém conduziu aquele cego até lá. Pode ser que você esteja assim hoje, pode ser que alguém que você ama esteja assim hoje, cego, precisando ser conduzido à presença de Jesus. Me guia, Senhor. Bom, mas cadê Jesus? Eu não encontro. Pois é. Então pode ser que alguém está te levando, um servo amado do Senhor, alguém que ama a Deus, alguém que está buscando, alguém que te trouxe, fez chegar até aqui. Verdadeiramente, somos todos guiados por Deus e o Espírito Santo faz todo o trabalho antes de sequer o homem pensar de trabalhar. Fato. Mas no processo teve pessoas que estavam falando: Senhor, cura. Levou até Jesus, né? Teve intercessores, pessoas que levaram. O verdadeiro intercessor, intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o próprio Deus. Então, aqueles que andam em espírito têm Deus em si e fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar, é libertar, é trazer vida em abundância e muito mais ao tirar a pessoa do pecado e dar-lhe a vida eterna. Aqui eu estou falando sobre a vida eterna, tá? Não sobre o juízo nem a ira vindoura que está por vir e se revelar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus são tirados do tormento eterno, entende? Então, fazer a vontade de Deus para poder ter a vida eterna. Foi cuspido na hora do cego. O que foi cuspido? Saliva. Da onde? Da boca de quem? De Jesus Cristo. O que sai da boca do Senhor? Ele abriu os olhos. E diz aqui, o homem levantando os olhos, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas, podia discernir. Veja, ele estava anteriormente com a vista embaçada. E assim, mas Jesus novamente ele toca, ele consegue discernir, compreender todas as coisas. Esse milagre que Jesus faz
Não foi assim, tipo, não bateu de primeira, não deu certo, ficou meio assim. Agora Jesus tem que ir de novo. Não, Jesus fez com um propósito, para que você entenda que você não conseguiu no primeiro momento, você não estava vendo com clareza. Chegou a Jesus, mas não deu certo. É necessário que ele te toque de novo. É necessário então perseverar. Senhor, eu quero ver mesmo, entende? Eu quero discernir mesmo, eu quero compreender mesmo, eu quero entender mesmo. Mas tem uma parte muito importante, que diz bem assim: ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhes impôs as mãos. Indagou-lhes: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Que lindo isso, demais da conta. A palavra aponta para Deus, até os milagres que ele faz apontam para a palavra dele. E no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, muito menos se ajunta na roda dos escarnecedores. Ou seja, nem se ajunta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então veja, que guspo maravilhoso do Jesus, que saliva incrível, sim, a água da vida, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a água que sai da boca do cordeiro, a água viva, dá discernimento, sabedoria, dá os frutos na estação própria, os frutos do Espírito Santo, tem em si a vida eterna, agrada a Deus como árvores. Então Jesus faz aquilo ali apontando para a própria palavra dele mesmo, a própria palavra do Pai, que é o próprio Jesus. Entende? Então, a lei do Senhor. Podemos dizer hoje que quem tem o seu prazer na palavra de Deus e na palavra de Deus medita de dia e de noite. A palavra de Deus é viva, no Espírito Santo tem comunhão com o Espírito Santo, busca agradar a Deus ao fazer o que o Espírito Santo revela, tem comunhão com Pai e Filho. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe, no caminho. No caminho, ele lhes inquiriu: quem diz as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram. Alguns comentaram que és João Batista, outro Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E, asseverando Pedro, declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Tu és o Cristo, tu és o Messias, dizendo Pedro, né? Ou seja, tu é aquele que havia de vir. Você vê que incrível, que maravilhoso? É maravilhoso, a palavra de Deus é incrível. E ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que vem para salvar. Jesus é o Espírito Santo também. O Espírito Santo é o Senhor conosco. E ele é aquele que haveria de vir. Compreende? Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energeticamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim. Para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Ou seja, ali ele vai pelo engano, pela ilusão, pela vontade da carne, pelo preservar essa vida. Ao passo que Jesus lhe ensina ao que quiser ganhar essa vida, perdê-la. Mas aquele que renuncia a vida por amor ao nome de Deus, né? Amor à palavra, esse acha a vida. Voltando ao instante que foi lido agora há pouco, que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ou seja, não tinha como nenhum homem alcançar a salvação sendo ensinado por homens.
E diz a palavra, serão todos ensinados por Deus. E também diz a palavra que Deus é espírito e verdade. Então é necessário que, para alguém viver eternamente, tenha a vida que vem do próprio Deus, entende? Então Jesus Cristo é o Deus visível, é o Deus que vem e se apresenta ao povo. O Filho de Deus, a sabedoria, o Deus vivo, unigênito conosco. Então ele vem e nos dá a vida dele. Não tem como alguém aprender a ser justo com, agora, Satanás, com a antiga serpente, com o velho homem, com a velha criatura, que é enganado, que se engana, que trai, que se corrompe. Não tem como. Então, por mais esforço que faça a carne, é impossível. Foi necessário que viesse o Cristo, o Messias, a luz divina, o Espírito Santo, a glória de Deus, e se manifestasse. E então, como aprender a ser justo? Com o injusto? Impossível. Então, o próprio Deus vem e ensina o caminho, e ensina a ser justo, e os justifica, inclusive. Os coloca em caminho de justiça, os recondiciona, os muda, entende? Como vasos quebrados do oleiro, agora transforma para vasos de honra. É o próprio Deus que o faz. Continua e diz bem assim: em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa e pelo evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Veja a honra de poder viver eternamente, a honra de poder ter luz e glória e viver com o Rei. Senhor, por favor, nos tira de nos envergonhar, de errar, de falhar, pois só o Senhor é Deus. Não nos deixa cometer essa enganosa ilusão que pode vir do Satanás, da carne, dos membros baixos. Senhor, nos faz acertar. Só Jesus é o Senhor, Ele é o meu Rei, Ele é o meu governador, Ele é o meu Senhor. Em Ti somente posso confiar, Senhor, me faz acertar. Só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Jesus é o Salvador. Que o mundo saiba que nós temos um Deus vivo, um Deus lindo, um Deus que se pode confiar, a luz da verdade, que se apresenta ao homem e pode salvar. Que Deus te dê a declarar esse amor por todo lugar que você for, pelo mundo todo, onde você pisar as plantas do teu pé. E dar testemunho, e amar, e reconhecer Jesus lá, mal vestido, doente, enfermo, e amá-lo. Ué, mas quem se envergonha de mim da palavra apenas? Quem se envergonha de mim das letras ditas? Porque ele disse: porque tive fome, sede, frio, doente, enfermo, aprisionado, nu. E também ele disse: a cada pequenino meu que fizeste, a mim o fizeste. Então o que é se envergonhar de mim? Senhor, nos perdoa se erramos e nos coloca, nos recondiciona a honrar o teu nome, a honrar os teus mandamentos e a não nos envergonharmos dos nossos irmãos em Cristo. Seja a situação que eles estiverem, porque a gente sabe que a tua palavra é digna de honra, e onde está o Espírito Santo, ali está a verdade. E o Espírito Santo toma como desaforo que fizerem ao Filho, toma também como desaforo ao Pai, e não aceita de tais pessoas. Apenas o falar. Amém, amém, Senhor, Senhor. Para ser salvos, mas antes requer boa conduta, amor verdadeiro, e não desprezar o seu irmão. Senhor, nos mantém firmes nessa palavra, de amar o próximo, de amar o pobre, de amar o necessitado, de não ser como aqueles homens que passam de largo, mas ser teu imitador e dar valor naquela palavra que o Senhor disse do bom samaritano, né, que o religioso passou,
o levita passou, mas um homem que nem era religioso e nem se dedicava, um samaritano, né? Uma pessoa que era tida como um desprezo pelos religiosos, pelas pessoas que estavam convictos que eram de Deus. O samaritano, ele ajudou. Aquela pessoa desprezada, que ninguém dá nada. Então, Senhor, é melhor ser aquela pessoa que ninguém dá nada e servir ao Teu nome. Ajuda esse a melhorar. Ajuda o que vê, Senhor, eu te peço, por amor ao Teu nome, por amor ao Teu sangue, Senhor. Senhor, verdadeiramente só o Senhor é Deus e não tenha carne do que se vangloriar, mas transforma a vida dessa pessoa. Ao crer na palavra do Senhor, ao dar testemunho, brota nele, Senhor, a santidade e por Teu Espírito, agora faça a diferença. Dê testemunho que acredita no Senhor, dando valor ao Teu nome, aos Teus servos, aos pobres, aos necessitados, aos enfermos, a todo aquele que o Senhor o levar. Graças ao Teu santo nome. Amém.